Bem-vindos, espectadores, a um mundo além da imaginação, onde o medo espreita a cada esquina e o desconhecido toma forma. Preparem-se para adentrar as profundezas sombrias do canal de terror mais assustador da internet. Eu sou o seu guia nessa jornada macabra, e hoje, eu os ofereço um mergulho nas trevas, um encontro com o inexplicável, um vislumbre dos horrores ocultos. A experiência abandonada. Era uma noite sombria de Halloween, quando eu e um grupo de amigos decidimos desafiar o medo e explorar os restos abandonados da antiga instalação do Projeto Montauk. Atraídos pelas histórias assustadoras que cercavam o local, ignoramos os avisos e embarcamos em uma jornada assombrosa. Equipados com lanternas trêmulas, adentramos os corredores escuros e empoeirados. As paredes descascadas e os equipamentos enferrujados ecoavam a sinistra história que se escondia ali. Ruídos sussurrantes preenchiam o vazio, alimentando nossa imaginação com o terror iminente. À medida que avançávamos, encontrávamos vestígios perturbadores de que os experimentos nunca haviam cessado. Notas manchadas de sangue, equipamentos de tortura e fotografias de rostos distorcidos eram provas inquietantes de um passado sombrio. A atmosfera estava impregnada com uma presença sinistra, como se as almas atormentadas dos participantes dos experimentos ainda estivessem presentes. À medida que prosseguíamos, a sensação de sermos observados aumentava. Sombras inquietantes dançavam nas paredes, enquanto sussurros indistintos ecoavam em nossos ouvidos. Um a um, meus amigos começaram a desaparecer sem deixar vestígios, engolidos pelo desconhecido. O terror nos consumia, e percebemos que não estávamos sozinhos. Nos tornamos joguetes em um jogo mortal com forças sombrias determinadas a proteger os segredos do Projeto Montauk. Corremos pelos corredores, perseguidos por entidades invisíveis, lutando desesperadamente por uma chance de escapar do pesadelo em que estávamos mergulhados. Finalmente, apenas eu consegui escapar dos confins sinistros da instalação. Ofegante e tomado pelo pavor, emergi para a noite fria, esperando ter deixado para trás os horrores que encontrara. Mas ao olhar para trás, presenciei um evento aterrorizante. As portas da instalação se fecharam lentamente, como se a escuridão estivesse engolindo o prédio por completo. Diante de meus olhos, figuras sombrias e distorcidas emergiram das sombras, envolvendo a construção em uma aura maligna. Meu grito final de desespero ecoou pela noite, antes de ser abafado pelo silêncio ensurdecedor. O Projeto Montauk, mesmo abandonado, continua a ser um portal para um horror além da compreensão humana. Até hoje, carrego em minha mente o peso do que presenciei naquela fatídica noite. A instalação permanece como um lembrete sombrio de que segredos profundos e sinistros podem se recusar a ser esquecidos, aprisionando as almas corajosas o suficiente para desafiá-los em um destino terrível e sem escapatória. Que minha história sirva como um aviso para aqueles que ousam se aventurar nos domínios abandonados do Projeto Montauk. Os horrores que ali residem não podem ser subestimados, e as almas inquietas que vagam por esses corredores sombrios buscam vingança e perpetuação de seu sofrimento. Desde aquela noite fatídica, perseguido por memórias assombrosas, sinto a presença constante das entidades que escaparam daquelas paredes macabras. Seus sussurros me atormentam, e as sombras que dançam em minha mente me lembram da escuridão que se abateu sobre nós. Os segredos do Projeto Montauk permanecem ocultos sob camadas de medo e desespero. Seus experimentos inomináveis continuam a ecoar nas sombras, perpetuando um ciclo de tormento que desafia a compreensão humana. Portanto, eu lhes imploro, mantenham-se afastados dessas ruínas amaldiçoadas. Não se aventurem onde o perigo e a escuridão são tão tangíveis. Pois, mesmo abandonado e esquecido, o Projeto Montauk continua a pulsar com uma energia maligna, esperando por sua próxima vítima imprudente. Que minha história sirva como um testemunho vivo daquilo que muitos preferem ignorar. Que essas palavras, escritas em meio ao terror e à angústia, sirvam como um aviso solene. Pois o Projeto Montauk é uma ferida aberta na história, uma cicatriz que nunca será apagada. E as almas aprisionadas nessa escuridão estão ávidas por vingança. O Livro dos Feitiços de Salem. Eu sou Benjamin, o jovem pesquisador que se aventurou nos segredos ocultos do antigo Livro de Feitiços de Salem. Fui atraído por suas páginas amareladas pelo tempo, ansioso por descobrir os rituais e feitiços que ele continha. No silêncio da noite, eu me refugiei no sótão escuro, iluminado apenas pelas velas tremeluzentes. A atmosfera era densa, carregada com uma energia desconhecida. Eu mergulhei de cabeça, recitando as palavras antigas, desenhando símbolos no chão e invocando as forças ocultas descritas no livro.
Inicialmente, fiquei maravilhado com os resultados. Pequenos milagres começaram a acontecer em minha vida, minhas habilidades aumentaram e eu sentia um poder misterioso fluindo em minhas veias. Eu acreditava firmemente que estava no controle, que poderia enfrentar qualquer consequência que viesse com a minha busca pelo conhecimento proibido. No entanto, à medida que me aprofundava na bruxaria, a atmosfera ao meu redor começou a mudar. Sons sussurrantes ecoavam pelos cantos vazios da casa, e sombras pareciam se contorcer nas paredes. A sensação de estar sendo observado e perseguido me acompanhava constantemente. Uma noite, durante um ritual particularmente poderoso, senti a presença das bruxas de Salem ao meu redor. Minha intuição me alertava de que elas não estavam satisfeitas com minha incursão no mundo oculto. Tentei interromper o ritual, mas já era tarde demais. Uma névoa escura envolveu o sótão, e figuras sombrias emergiram das sombras. Eram as bruxas de Salem, com rostos deformados e olhares penetrantes. Elas me cercaram, sussurrando palavras antigas e lançando ameaças silenciosas. Em desespero, tentei fugir, mas a porta estava trancada e as janelas fechadas. As bruxas me prenderam no centro do círculo de feitiços que eu mesmo havia traçado. Suas vozes ecoaram em uníssono, lançando maldições sobre mim. Minha alma começou a se desfazer lentamente, consumida pelas forças ocultas das bruxas. Minha carne se transformou em cinzas, meus gritos foram abafados pela escuridão avassaladora que me engoliu. Quando a névoa finalmente se dissipou, percebi que o sótão estava vazio, exceto pelo livro de feitiços de Salem, agora fechado e imóvel no chão. Nenhuma evidência de minha existência permanecia, exceto pelas cinzas dispersas pelo vento. Dizem que, desde então, ninguém teve coragem de abrir novamente o livro de feitiços. Ele se tornou um aviso sombrio, uma lembrança do terrível destino que aguarda aqueles que ousam brincar com as forças ocultas de Salem. Minha história, a história do jovem pesquisador imprudente, continuou ecoando nos cantos sombrios de Salem como mais um conto macabro. Minha história serviu como um lembrete assustador para todos aqueles que se aventuram pelo caminho proibido da bruxaria. Os rumores persistem, mesmo após anos, de que as bruxas de Salem ainda assombram a cidade durante a noite. Testemunhas relatam ter avistado sombras sinistras vagando pelos becos estreitos, ouvido risos maléficos ecoando nas ruas desertas e sentido uma presença gélida ao seu redor. Aqueles corajosos o suficiente para se aproximarem do antigo sótão onde realizei meus rituais mencionam sentir uma aura opressora e um arrepio constante na espinha. Muitos afirmam que, durante a noite, a porta do sótão se abre misteriosamente, revelando um vazio escuro que parece emanar uma energia maligna. Os moradores locais evitam passar perto da casa, acreditando que ela está amaldiçoada e que aqueles que se aproximam correm o risco de serem arrastados para a escuridão. Minha história se transformou em uma lenda urbana, um lembrete sinistro das terríveis consequências de mexer com as forças ocultas e desrespeitar os segredos sombrios de Salem. Apesar do tempo que se passou desde a minha tragédia, a atmosfera macabra e os segredos enterrados nos recantos sombrios de Salem continuam a provocar arrepios na espinha dos visitantes. O livro dos feitiços de Salem permanece como um artefato perigoso, tentando aqueles que desejam desvendar seus segredos da bruxaria, mas sabendo que a escuridão aguarda impiedosamente aqueles que se atrevem a abri-lo. Assim, minha história se perpetua, ecoando através das gerações como um alerta sombrio. Que todos os que ouvirem minha história pensem duas vezes antes de se envolverem com o sobrenatural e respeitem os segredos obscuros que permeiam a cidade de Salem. Chegamos ao fim desta jornada arrepiante pelos horrores ocultos. Espero que vocês tenham sentido a adrenalina correr pelas veias, que tenham sido envoltos pela atmosfera de medo e que tenham explorado o desconhecido ao meu lado. Mas lembrem-se, o terror não tem fim. As sombras continuam sussurrando, os pesadelos persistem. Então, se vocês ousarem se aventurar novamente nesse mundo tenebroso, estarei aqui, pronto para conduzi-los através dos abismos mais assustadores. Não se esqueçam de deixar seus comentários, compartilhar suas histórias aterrorizantes e sugestões para futuros vídeos. Juntos, podemos desvendar os mistérios mais obscuros e desafiar os limites do medo. Agradeço a todos os corajosos espectadores que acompanharam essa jornada de horror. Que seus sonhos sejam repletos de emoções sinistras e que o sobrenatural sempre os fascine. Até o próximo encontro nas sombras se tiverem coragem.